Oi meninas, eu sou a Camila e quero dar as boas-vindas ao primeiro episódio de um novo projeto aqui do canal, Mulheres Fora da Caixinha. Esse é um espaço onde vamos falar sobre fé, vida real e experiências de mulheres de verdade. Além dos meus vídeos solos aqui no canal, agora vocês vão poder acompanhar conversas com outras mulheres, histórias reais e perguntas que tantas de nós temos. Confira agora o nosso primeiro episódio. Será que Deus me vê além de esposa e mãe? Vocês já passaram por algum momento sobre alguma dificuldade na identidade, de assim, o que eu sou além de esposa, além de mãe? Então, eu passei, sim, por esse momento. Na verdade, eu acho que a maioria das mulheres, né? A gerar uma criança, um ser humano dentro da gente não é fácil. É um monte de hormônio e quando a criança nasce, a gente só se vê como alimento, a gente se vê como colo, mas a gente não se vê como esposa, a gente não se vê como filha amada que nós somos. O meu processo com relação a Helena e o Senhor foi muito pontual, porque ele falava, você ama a sua filha, ela tem que fazer algo para você amar ela? E eu sempre achava que eu precisava de uma troca, eu precisava fazer algo para que ele me amasse, e não era nada disso. Ele simplesmente nos ama. E os nossos filhos, a mesma coisa, né? Ele ensinou a respeito de dependência. Eu lembro claramente de uma vez que ele falou assim, Natália, quando você fala para Helena, filha, nós vamos para a escola. Ela senta no banco de trás do carro e ela confia que você está levando ela para a escola. Ela não fala, mãe, mas essa rua tá errada? Mãe, esse ano não tinha que ter virado ali? Mãe, a gente realmente vai chegar na escola? Não, ela só senta e confia. E o Senhor me ministrou muito com relação a esse lugar de confiança, de espera, de dependência. Sim. Porque ser mãe é sensacional, né? Mas ser filha é melhor ainda. É melhor ainda. É melhor ainda. O meu nome é Natália, eu tenho 29 anos, eu sou casada, eu sou mãe. Atualmente o meu ministério é o Ministério de Louvor. Eu espero que o Espírito Santo guie a nossa conversa e que você seja muito ministrada. E eu não sei se vocês têm essa impressão, toda vez que eu vou falar alguma coisa com meu filho, até mesmo corrigir ele, às vezes o Senhor ministra alguma coisa no meu coração. Principalmente assim, na hora da correção, da admoestação, que é você corrigir com amor, né? Você precisa corrigir, mas tem que ser de uma forma amorosa com o seu filho, né? E até mesmo ele tomou vacinas ontem, e um processo dolorido, eu conversei com ele antes em casa, falei, filho, vai doer um pouco, mas é para te privar de possíveis coisas que possam acontecer no futuro. E o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. É assim que eu trabalho com você. Às vezes as dores que você sente agora, por mais que doa, eu já estou cuidando, eu já estou zelando para que algo lá na frente não te abale mais. Então, muitas das coisas do Espírito Santo vai ministrando assim, situações na maternidade. Comigo foi tanto na parte de gerar, quanto no meu casamento, mas hoje eu sou uma intercessora, comecei no louvor há muito tempo atrás, sabia que ele não era o meu lugar, e eu sempre orava muito, e para gerar meu filho foi um longo período de espera, né? Então sempre chorando, sempre clamando, e ali o Senhor já me ensinou a ter fé, e o processo da gestação também foi um processo complicado, então sempre gerando esse caminho de fé. Então quando ele nasceu um filho muito dependente, porque nasceu prematuro, e aí você se sente perdida, você se sente sozinha, né? Tanto que eu e meu esposo, quando a gente chegou em casa com ele, um olhou pro outro, e agora? O que a gente faz? O que a gente faz? E ele olhou pra mim e falou, não sei. E aí a gente ficou com aquela sensação, né? Tá faltando alguma coisa, a gente tá muito preocupado. E aí logo chegou a nossa família, que veio nos acolher, E aí eu senti o Espírito Santo ali nos ajudando. E a cada noite, a cada madrugada, a cada dia, a cada descoberta dele, era o que o Senhor ia ministrando em mim. E até hoje amanhã, quinta-feira, ele vai fazer 10 anos. E muitas vezes você
às vezes você fica perdido. Sim. E aí alguma coisa que ele fala, você lembra. O Senhor ministrando através dele, porque Deus ministra através dos nossos filhos. Muito. Meu nome é Paloma, eu sou corretora de imóveis. Atualmente eu trabalho no meu lar. Tenho um filho de 9 anos, sou casada e atuo na intercessão, no ministério da minha igreja. E eu espero que o Espírito Santo comunique ao coração de vocês como vai comunicar o nosso. Numa repreensão, muitas vezes, o Senhor te corrige. E até na correção que dói nele, dói na gente, porque o pai que ama corrige o filho, como ele faz conosco. Sim. Então, para mim, a maternidade, ela veio para trazer a fé no meu casamento, a fé em situações. Porque quando você se torna mãe, você perde a sua identidade e o Senhor te forja uma nova identidade, e aí o seu ministério não faz muito sentido, a sua maternidade não faz muito sentido, porque tudo aquilo que você planejou na gestação não é aquilo ali. Não é mais. É como se desmoronasse tudo aquilo que você construiu antes de ser mãe. Daí, tipo assim, tá bom, vamos quebrar toda essa casa e vamos construir uma nova. Eu acho que é porque a gente entende o coração dele. Exato. Porque o nosso coração, com os nossos filhos, é o coração que ele sente, é o sentimento dele por nós, né? E às vezes você quer ser um pouco mais duro e você não consegue. E às vezes você quer ser um pouco mais mole e o Senhor fala, Mas agora que você é hora vai de ser falar duro. assim, né? A sua maneira como você se relacionava com seu esposo era uma e de repente passa a ser outra. Sim. Então você se descobre como mãe, você se descobre como mulher e você se descobre de novo como profissional. Sim. Porque já não é mais o seu querer. Porque quando você casa, você é um só com seu marido, mas ainda tem o seu interesse. Sim. Agora, quando o seu filho nasce, aí você não tem mais o seu interesse. Não tem. Aí você olha pra ele e você fala assim, não, mudou tudo. Mudou tudo. O Senhor te dá uma nova visão, uma nova perspectiva. E aí é difícil também, porque você tem que abrir mão daquela velha pessoa para fazer uma nova pessoa. Sim. E aí entra a renúncia, e aí entra a obediência, aí entra o sacrifício. Isso a gente tá falando ali com o seu filho, né? Mas é assim para com Deus, uma nova vida com o Senhor. O filho, nosso filho, ele traz uma nova vida com o Senhor. Uma nova vida com a sua casa, com a sua família. As prioridades mudam, tudo muda, né? Tudo muda. Tudo muda. É como se você precisasse ter um novo relacionamento com seu esposo, porque afinal, um pós-parto, eu não saí ilesa do puerpério, eu achei que eu ia, tá tudo certo, vou só um chorinho. Gente, é uma tristeza que é difícil explicar. E tinha coisas assim que, às vezes eu entrava dentro do banheiro e eu falava ali com o Senhor coisas que eu não falava pra ninguém, não falava nem pro meu marido. Falei, Senhor, é só o Senhor que me entende nesse momento. Eu falei, eu não queria agora, meu filho. Eu queria que alguém levasse ele para passear por 1 hora para eu dormir. Então, assim, e como que você vai falar isso para alguém e a pessoa vai olhar assim com, tá tudo bem, querida, nem todo mundo. Você não queria ser mãe? Mas você não queria, né? Você não queria tanto isso? Por que agora? Porque somos humanos, né? As nossas ideias, elas mudam de acordo com o cenário. E Deus nos traz exatamente para esse centro. Tipo assim, o cenário vai mudar, mas eu continuo o mesmo. Você vai precisar mudar a sua visão sobre mim. O que vocês fizeram de uma forma talvez prática, que ajudou, porque esse é o intuito desse encontro. É sentar aqui e falar das nossas dificuldades reais do dia a dia e falar para aquelas que de repente estão gestando ou querem um dia gestar e para se preparar também de uma forma mental. Eu até indico também uma terapia, eu acho super válido. Eu acho que assim, Jesus acompanha a terapia e para quem quer gestar, para quem quer, eu acho que, olha, viva um momento de oração e faça terapia, pelo menos 2 vezes no mês. Eu, enquanto estava sendo mãe e esposa, eu sou muito o 8 ou 80. E é muito difícil para mim encontrar um equilíbrio. Então, quando eu fui mãe. E eu não olhei para mim. Em muitas situações. Eu fui apenas mãe e esposa. E a Natália, filha amada de Cristo, ficou lá atrás. Lá atrás. Agora eu vou viver isso. Eu não Exato. quero viver o restante. E quando eu fui me reconectar e percebi, Senhor, tá... Agora minha filha anda, ela vai para a escola, eu voltei para o trabalho, o meu marido está trabalhando e eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia mais. Quem é essa pessoa? Quem é essa Natália? Mudei o meu cabelo,
Isso aqui não era desse jeito. Eu tinha progressiva, nada contra a progressiva, gente. Mas para mim, no meu particular, quando eu estava em busca da minha identidade, Senhor, quem o Senhor me fez para ser? Quem eu sou no Senhor? A primeira coisa que ele fez foi me levar para frente de um espelho e falar: você quer saber de coisas profundas, mas na primeira oportunidade você mudou algo externo. E eu falei: o quê? Esse cabelo não é o cabelo que eu projetei para você. Meu mundo, puf, caiu. Eu falei: o quê? Como assim? Eu pensei na praticidade de ser mãe. Exato. Verdade. Por isso que eu fiz a progressiva. Mas eu me desprendi de quem ele me criou para ser. Então foi um ano de cabelo preso. Muito difícil. Um ano de: Senhor, eu acho que eu vou desistir. Senhor, eu não aguento mais. Não, eu vou passar a zero no cabeça. Esperar o novo cabelo. Esperar o novo Ou fazer aquele cabelo. penteado clean, né? Que daí você passa tudo. Amiga, foi um ano de clean. Aqui, ó, todo mundo: ai, que lindo. Ai, não aguento mais esse cabelo. Foi muito difícil. E nesse ano, no meu aniversário, eu recebi muitas palavras proféticas de um tempo que eu ainda não vivi. Um tempo de primavera. E eu: Senhor, eu tô tão acostumada com o inverno, com o gelado do inverno, com o tempo seco do outono, ou com o sol escaldante do verão. O que eu faço na primavera? E daí eu mandei mensagem para uma irmã lá da igreja, ela é da recepção, ela é cabeleireira, Fê. Ela faz um processo para tirar a progressiva. Cheguei lá, respirei e falei: pode cortar. E de verdade, gente, foi uma virada de chave, assim. Eu me olho no espelho e eu falo: Senhor, realmente o seu projeto é muito melhor do que o meu. E tá lindo mesmo. E espiritualmente foi literalmente libertador. Me senti liberta, leve. Eu não estou presa a nada. Exato. Eu sou... sabe aquela canção da Laura Solgueres de Voltemos ao Início? Uhum. É voltar lá para Gênesis e da Eva lá, da Sim, costelinha, da costela. Vamos do recomeçar. molde original é isso aqui que ele projetou eu para ser. E a gente se perde nisso, né? Parece que quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente quer o natural de volta. E você falando do cabelo, é real. Eu não me lembro do meu cabelo, assim, bonito, tá natural agora. Bonito, a cor bonita, e ele era mirrado. Até o meu cabelo eu consagrei pra Deus, porque caía e tudo mais. Falei: quer saber, Senhor, eu vou consagrar meu cabelo por um ano. E meu cabelo voltou a ter vida. Não tinha vida no meu cabelo, não crescia. Até cabelinhos novos cresceu que não tinha. Então, assim, às vezes a gente acha que para Deus operar na nossa vida tem que ser algo muito mirabolante, tem que ser um testemunho igual do outro. Mas às vezes Deus vai tratando primeiro internamente. E o inimigo, muitas das vezes, ataca a autoestima da mulher. Sim. Porque se ele vai na mulher ali, automaticamente ele já pega o casamento, pega os filhos e ele pega a casa inteira. Então, vocês já sentiram esse ataque, assim, na identidade? Para você sentir algum momento que, nossa, eu preciso mudar e começar a se comparar com outra mulher para tentar se adaptar a um padrão? Você já sentiu algum momento? A minha mãe sempre foi empreendedora, né? Minha mãe tinha loja por muito tempo, ela adoeceu durante o tempo, precisou. Mas eu sempre vim de uma família que a minha mãe empreendia, o meu pai era pedreiro, então não de uma família CLT. Então a minha visão de crescer foi: eu vou estar fora de casa, eu vou ser uma mulher de sucesso. A minha mãe vendia muito. Ela adoeceu durante um tempo e, infelizmente, ela que coordenava essa parte e acabou não dando certo. Então eu cresci com isso. Então, para dentro de casa, né, foi algo, ainda o Senhor está processando isso dentro de mim, foi algo muito difícil. Então, ter o Pedro foi algo que eu sempre sonhei, o meu filho, sempre sonhei ter, mas você precisa começar a se redescobrir. Sim. Então, o que eu fazia? Eu procurava muitas pessoas para me conectar, tipo, não, eu vou, né, ser igual a essa. E não é aquilo que o Senhor tem. Não. Porque você começa a olhar para as pessoas,
como você falou, o testemunho dela. Você quer falar, não, eu vou viver algo parecido. Não, você não vai viver. Não vai. Então, em um momento que eu falei, não, eu preciso mudar, que eu me senti triste, eu estava dentro de casa, eu não trabalhava. E não pela maternidade, por mim, porque eu olhava e falava, se eu olhava no espelho, eu falava, não tem alegria. Eu estou completa, mas não tem alegria. E aí, um dia, a minha virada de chave, tanto como família, quanto ministerial, meu momento com o Senhor foi um livro da Zoe, que chama O Livro da Porta Vermelha. Eu ia falar sobre esse livro. Maravilhoso. E eu falei para o Senhor, eu quero uma mudança, Senhor. E eu comecei a orar no meu quarto, só eu e o Senhor, fechei a porta, eu chorava muito e eu falava, eu quero sair da areia e eu quero ir pro profundo, eu quero entrar no mar e eu quero chegar lá no fundo. E eu me via, eu literalmente me via com os pés na areia, via muitas, como se eu estivesse na praia. Sim. Muitas pessoas na praia, muitas pessoas no fundo, muitas pessoas onde a água dá nos artelhos, na cintura, e eu ali parada, engessada. Eu falava, eu não quero mais ficar aqui. Sim. Eu quero ir lá, mergulhar. E eu senti o Senhor falando, então você vai. Só que não é fácil, não é rápido, né? É um processo. E aí o Senhor me desconstruiu como família, me desconstruiu como mãe, me desconstruiu como pessoa. E Ele começou a forjar. Então, o ciclo de pessoas que eu tinha, que já não era muitas, eu não tinha muitas amigas, eu já não tinha... nunca fui uma pessoa muito comunicativa, eu converso muito bem, mas eu não tinha, assim, aquela pessoa que chegou chegando, né? Já falando, não. E o Senhor me trouxe para dentro, realmente. Literalmente, eu fiquei dentro do quarto, dentro de casa, e o Senhor começou aos poucos a mudar as mesas. E no meu casamento foi um processo, na minha maternidade um processo, e eu fui aflorando, bem devagarzinho, mas uma flor, ela não... Você não vai pegar uma flor como essa, ela vai começar bem pequenininha. Vai. E eu falava, agora é agora, vai, eu vou já, agora? E o Senhor falava, pera, calma aí. Aí o Senhor fala, Pega lá, fala, peraí. deixa eu pegar e podar mais um pouquinho você, calma aí, deixa eu te reconstruir mais um pouco. Sim. E eu ainda estou nessa reconstrução, mas como você falou do seu aniversário, esse ano, agora em outubro, fiz algumas primaveras e eu recebi muitas palavras proféticas. E semana passada o Senhor me disse, e eu tinha um tempo perguntado para o Senhor, Senhor, qual é a minha estação? E o Senhor falou, agora você chegou na primavera. Nossa. Só que eu falei, mas eu ainda não estou vivendo a primavera que eu quero. Aí o Senhor ministrou muitas coisas e eu fui entender que a primavera, talvez você olhe para uma flor, ela já está aberta. E aquela flor que ainda está fechada, ou aquela árvore que não está totalmente verde, ela ainda está na primavera, mas é um processo. Então, eu estou vivendo isso dentro da minha casa. Eu li esse livro 2 vezes, ele é libertador. Ele é. Né? Ele libertou meu esposo. Aliás, Deus fez isso. Sim. Mas um processo de identidade com ele. Eu tenho progressivo, gente. Eu amo já fazer a transição. Porque eu falei, não, eu vou fazer a transição. Cada um na sua estação, cada um eu do falei, seu eu tô jeito. passando, vou voltar pra transição, eu vou fazer essa transição. E eu não me identificava ali. Não pelo cabelo, porque eu ainda não tava dentro de mim. Não Sim. era o cabelo. Não era. outras coisas, É um né? outro olhar. Porque muito mais do que você querer mudar, é você sair. Sim. Exato. Porque você querer mudar uma coisa, você ir lá e fazer Ir lá o e fazer. processo. Essa semana o Senhor me ministrou muito. Eu passei pelo face a face. Mas você já foi? Eu quero ir em janeiro, gente. E é muito bom. Só que a gente ganha uns grãozinhos de mostarda, que ele simboliza a fé. E como eu falo, o Senhor fala muito comigo sobre fé. E eu orando no meu quarto sobre fé, e eu olhei para aquele grão de mostarda e eu fui declarar o versículo que fala, eu fui declarar isso. E o Espírito Santo falou claramente, esse grão de mostarda no saquinho não tem nenhum efeito. Você tem que plantar ele e regar. Então assim, eu quero mudar, mas se você não agir, você é a mesma pessoa. Então, para ser uma boa mãe, eu preciso fazer coisas que eu não faço. Sim. Você precisa desligar a televisão, você precisa desligar o celular, você precisa sentar com um livro, com um quebra-cabeça. Inclusive, eu segui o seu conselho, nós montamos, estamos nesse processo. Com seu esposo, se você quer uma mudança de casamento, você precisa orar com seu esposo, você precisa voltar ao primeiro amor. Sim. Ser vulnerável. Ser vulnerável. vulnerável. Uma dificuldade muito grande que eu sempre tive, quando eu for mãe,
eu vou ser a mãe? Você coloca uma expectativa sempre pro É futuro, muito né? grande. Então eu falava assim, as pessoas podem me ajudar com tudo, menos com meu filho. Só que você precisa de ajuda com o seu filho. Precisa. Uma Mais barreira que daqueles você que não. podiam te ajudar, Você às vezes não quer um Sim. conselho, mas alguém já passou por aquilo. Talvez não aquele conselho daquela maneira, mas você tem que ouvir, porque de alguma maneira aquilo vai te ajudar. Sim. Você, ou para bem ou para mal, você vai entender o que eu posso e o que eu não posso. Então eu tentei levar o primeiro ano muito eu. E aí você traz uma sobrecarga muito grande. Sim. E depois que ele foi crescendo um pouquinho, eu consegui receber um pouco mais dessa ajuda. Eu me permiti receber essa ajuda. Porque tem mulheres que vão entender que estar com a ajuda é você não ser mãe ou uma boa mãe. Não é É verdade. como se você não fosse suficiente pra cuidar do Sim, filho. Você tanto não, quis, você- mas assim, eu não quero ajuda porque eu dou conta. Na verdade, a gente não dá Não conta. dá sem, conta. Você não sem dá. a rede de apoio, sem pessoas, sem Não dá. Você esposo, enfim, você precisa. precisa Sim, de ajuda. precisa de ajuda. E essa semana, ontem, inclusive, o meu filho falou, mãe. Eu falei, meu Deus, quanta mãe. Eu falei, nem quando eu era bebê me chamava tanto como mãe. E aí, na hora, o Espírito Santo falou, você me chama toda hora assim. E o Senhor foi ministrando aquilo. Então, o tempo todo é um processo. O tempo todo você vai se descobrindo. O tempo todo o Senhor vai te moldando. Mas é o permitir e sempre ser dependente. Se você precisar chamar Sempre. Deus 10 vezes, chame Deus 10 vezes. Sim. Porque Ele vai Sim. cuidar de você. Uhum. Ele vai te direcionar. E a identidade que Ele tem pra nós, como a Nath falou, é muito melhor do que a nossa. É muito. Você pedir pra alguém orar por você, muitas vezes eu não quis. Não é levar o seu problema, mas é você ter pessoas de confiança, orar pelos amigos de Jesus. Essa mesa são os amigos de Jesus. São. Sim. A Nath tá na primavera, o senhor falou que eu estou na primavera. É a mesma sintonia. É. Eu também. A Camila, ou seja, quando você aqui, ora tipo, pelos espera. amigos de Jesus, às vezes você quer tanto aquela amiga, mas Sim. será que o senhor quer aquela amizade? Será que o senhor quer aquela mesa pra você? Uhum. Você tá pronta pra aquela mesa? Você tá madura pra ouvir? Porque a mesa que edifica, ela vai te trazer a verdade. Vai. Exato. Ela vai E a verdade te- dói E a muitas verdade vezes. dói. Ela Muitas tem que vezes. doer. O Senhor me desconstruiu na minha paternidade. Eu não tinha paternidade de Deus. Eu tive um pai muito presente. Uhum. Eu passei por um Uhum. processo na parte de paternidade. Então, eu comecei a descobrir que eu não me ver como eu queria era muito mais ligada à minha paternidade do que à minha maternidade. Porque Sim. isso Exato, influenciou. reflete, né? Então hoje, o Senhor ainda me chama, você ainda é filha, senta aqui. Um dia o Senhor me chamou pra mesa, eu até comentei isso com a Camila um tempo atrás. O Senhor pediu pra mim fazer 21 dias de mesa. Sim. Eu e o Senhor, eu e o Espírito Santo. Então eu colocava a mesa pra mim e pro Espírito Santo. E nesse processo, a minha família foi pra mesa. O meu filho foi pra mesa, o meu esposo foi pra mesa. Então, Uhum. foi um processo que Deus fez ali, que transformou a minha casa. O meu filho Sim. foi visitado pelo Espírito Santo, Ai, ele meu teve Deus. esse encontro com o Espírito Santo. O meu esposo foi liberto de muitas coisas. Hoje ele está aflorando cada vez mais na identidade dele. Uhum. A minha sensibilidade com o Senhor, a minha obediência com o Senhor. Mas foi um processo de você ouvir e falar, não é algo da minha cabeça. Sim. E nesse tempo de mesa, teve um dia que o Senhor me proporcionou sair com meu pai. A gente foi resolver algumas situações. E naquele dia eu abri a porta pro meu pai, fechava a porta do carro pro meu pai. E eu falava, pai, faz isso, eu faço aquilo, eu pego água, vamos almoçar. E eu não tava entendendo eu já tinha entendido que tá fora do normal. Uhum. E aí eu falei, tem mistério, eu vou continuar. E eu servi o meu pai com excelência. Não que eu não faça, mas aquele dia eu literalmente servi. Abria a porta, fechava a porta, pegava água, café, tudo totalmente diferente. E isso foi numa sexta-feira. No domingo o Senhor me trouxe a memória. E o Senhor tinha um banquinho do meu lado, o Senhor falou assim, eu sou o pai e você é filha, senta no seu lugar de filha. Você serviu o seu pai. Senta no seu lugar de filha, você Sim. é filha. E o Senhor me ministrou tanto que eu falei, eu sou filha. Então, Uhum. nós diariamente precisamos ser lembrados que nós somos filhas. Antes de Sim. nós sermos mãe, esposa, uma profissional, Exato. a nossa própria identidade, você tem um lugar de filha. Um lugar de filha. Essa questão, Pan, eu tava te ouvindo falar e percebendo que nós somos opostos. Mas com muitas coisas em comum dentro dos opostos. E é assim que Deus chama, né? Fui a pessoa que trabalhei, dei a minha gestação inteira. Até a terça-feira, minha filha nasceu na sexta. Mulher. Ela tinha 5 meses e eu já tinha voltado para trabalhar. Então, eu dependia 100% da minha rede de apoio.
Eu precisava, eu tinha, e mesmo assim eu me sentia culpada. Olha que assim, a culpa. A culpa em ambos os lugares, tanto da pessoa que, não, eu não preciso, tanto da pessoa que precisa tem, mas mesmo assim se sente culpada, porque eu precisava trabalhar, eu precisava dar conta de tudo. E a minha filha, não, ela tá crescendo. Surtei inúmeras vezes. Entreguei carta de demissão. Nossa, foram vários surtos nisso. Mas a questão de eu sou uma filha foi algo que realmente o Senhor precisa me lembrar. E a gente precisa lembrar e sentar nesse lugar de filha todos os dias. E deixar ser cuidada, né? Deixar ser cuidada pelo pai. Porque a gente está falando, né, sobre identidade e muitas das vezes o inimigo ele se infiltra exatamente aí e nós nos comparamos. Eu tive um processo com meu filho também, meu filho foi para a creche com 9 meses e foi por um problema de identidade que eu tinha, né, antes, né, depois da maternidade que eu tanto quis, acabou. E eu só tinha, na minha cabeça, eu só tinha valor se eu trabalhasse fora. Sim. Eu só tenho valor se eu trabalhar fora. E fui pra fora e coloquei meu filho na creche. Hoje eu faria? Não, eu não faria. Eu faria completamente diferente. Mas assim, o Senhor precisou, naquele tempo, ministrar no meu coração que não é assim. Não é trabalhando fora, nessa situação, né, que eu vou trabalhar em você. É trabalhando dentro de casa. Sim. E daí eu tentei, coloquei meu filho em creche, não dava certo, daí voltava de novo. Daí na última tentativa, eu fui de novo para uma empresa e, gente, foi um desastre. Assim, era como se o Senhor me pressionasse tanto naquele lugar. Ele falou claramente no meu coração várias vezes, se você não sair daí, você vai surtar. Sim, é como se ele permitisse, eu vou permitir que você passe esse apuro, porque o seu lugar não é aí. Sim. E daí resolvi sair. Só que daí a gente entra na outra questão, a submissão. Sim. Eu vou sair, tudo bem, eu vou sair e o meu marido já deu ok, não, vamos segurar as pontas até você encontrar um outro. E daí meu marido, não, pode continuar em casa, tá tudo bem. Porque, afinal, quando a gente ora também, né? E temos que orar, né? Pelo nosso marido, para o prover da casa, para o provedor. E só que daí entra, poxa, mas eu tinha minha renda. Vou depender dele agora? Sim. E é aí que o Senhor entrou e falou, vamos começar agora de novo. Vamos zerar o game e vamos começar. E foi aí que o Senhor começou a trabalhar no meu coração. Tipo assim, você é filha e deixa eu cuidar de você. Você vai ter o que você precisa, mas não da forma que você quer. Não assim, tudo por você, porque o seu olhar agora é para a sua casa, o seu olhar agora é para o seu esposo, o seu olhar agora é para o seu filho, é para dentro de casa. Então eu tinha muito preconceito, gente. Eu falo isso com o coração aberto. Quando uma mulher falava para mim que era do lar, dentro de mim fazia assim, juro. E isso é real, porque às vezes a gente não fala, né? Mas acontecia muito. Eu falei, Deus me livre. Eu falava desse jeito. E hoje eu estou exatamente nesse lugar. O Senhor mostrou que, assim, tem muito amor no lar, é que a identidade tem alguma coisa que precisa trabalhar na identidade para você ver o valor de dentro de casa. Sim. E é claro que todas as vezes, quando eu ministro algo aqui, sempre tem uma palavra para a gente conversar. E hoje eu vou falar a respeito de Débora e Jael. Em Juízes capítulo 4, onde as mulheres elas tinham posições diferentes, mas o Senhor usou cada uma no seu lugar. Débora e Jael tinham, né, situações diferentes ali. Débora era uma profetisa da época, naquele tempo de Israel. Ela tinha uma posição, né? Ela tinha um olhar sobre o povo de Israel. Ela julgava o pessoal ali debaixo das palmeiras. Jael já era uma mulher simples do lar. Pode ver que na nomenclatura dela, na palavra, era Jael, esposa de Heber. Jael, esposa de Heber. Então, muitas vezes, poderia ser um olhar mais assim, ela só é esposa de Heber. Mas foi ela que conduziu tudo e acabou ali com o líder do exército de Jabim. Então, a gente pode comparar a Débora com as mulheres de fora, né? As mulheres que trabalham, as mulheres que estão fora do lar. E Jael com aquelas que estão dentro de lar. E assim, no final, não houve competição. Débora enalteceu Jael porque ela tinha feito. E ela já tinha falado,
Assim, a vitória vai ser dada por uma mulher. E ela nem disse que era ela disse por uma mulher. E depois Jael foi lá e acabou com o líder. Então, muitas das vezes, as mulheres mesmo se colocam em situações de comparação e competição uma com a outra. Você só tem valor se você trabalha fora. Você só tem valor se você está dentro de casa. E muitas das vezes vocês sentiram algum preconceito, tipo assim, internamente com você mesmo, de voltar para casa, assim como eu disse? Eu coloquei ele na creche com 5 meses. A gente começou a adaptação com 4 e com 5 meses ele foi, porque eu queria sair para fora, né? E isso que você falou é uma coisa muito interessante, porque às vezes você não se aceita dentro de casa. E eu estava dentro de casa e eu não me aceitava. Então eu levava ele para creche, ele ficava meio período, claro. Então eu levava ele para creche, procurava emprego, às vezes eu fazia um bico. Mas eu queria estar fora. Eu me culpava porque eu queria sair pra fora, me culpava porque eu tinha que deixar dentro da creche e eu não saía do lugar. Só que às vezes o lugar que você está é o lugar que você precisa olhar. E aí volta pro que a Natália falou, você olha pro espelho, você quer realmente saber o que está acontecendo, você quer realmente olhar para dentro de você. Exato. Às vezes você não quer saber da verdade. Então eu estava no lar, mas eu não queria olhar pro lar. Sim. Eu queria ir pra fora, porque eu tinha dentro da minha cabeça uma Paloma de sucesso, uma Paloma profissional, que estaria ali andando no salto alto, não que seja errado, muito pelo contrário, eu adoro, né? Mas uma profissional, uma mulher realmente, nossa, eu cheguei no auge da minha carreira. Então, muitas vezes eu estava com meu filho no colo, com o meu desejo lá fora. Sim. E quantas vezes eu fui pra fora com o meu desejo de voltar pra dentro de casa. Exato. E isso entrou muitas vezes em conflito, mas aí ainda é a sua identidade que não está forjada, não está no Senhor. E depois de um tempo que eu voltei a trabalhar, ele já estava maior, ele já estava com 6, 7 anos, trabalhando fora, veio a cobrança dele. Mãe, você sempre está fora, você nunca está comigo. E eu falava, mas eu estou aqui. E na minha cabeça eu estava. Ela, não, mãe, você não está. E aquilo começou a me machucar, que eu falei, não, ele tem um valor muito maior. Então, foi um momento que eu voltei pro lar, que eu voltei para casa. Não necessariamente eu quis. Um processo que o Senhor me forjou, o Senhor disse, não, agora você sai do seu trabalho, né? Entrega o seu Isaac. E foi uma dor muito grande para entregar. Mas foi a hora que eu falei, ok, então eu volto para onde o Senhor quer que eu volto. E ali eu deixo o Senhor conduzir. E é onde Ele tem feito algo e hoje eu me vejo dentro de casa. Eu voltei a trabalhar em alguns dias da semana, mas eu estou presente para Ele. Mas realmente, você está dentro de casa. Se você não se vê e não se permitir viver isso, você nunca vai conseguir. Nunca. Mas você vai ter sempre uma confusão interna que vai ser externa. Sim. Exato. Isso vai externar. E já que estamos em outubro, quero falar a respeito do Outubro Rosa, um mês de conscientização sobre o cuidado feminino. Muitas vezes a gente pensa muito mais nos nossos familiares, nos nossos filhos, mas às vezes a gente se esquece da gente mesma. Então a importância do autoexame, dos exames estarem em dias para que o nosso corpo também é um ministério do Senhor e nós precisamos cuidar também. Eu Pan, fiquei 9 anos em uma empresa e foi maravilhoso. Foi um tempo muito bom financeiramente para minha casa, só que os papéis estavam invertidos. Eu me coloquei como cabeça e o meu marido tinha que ser coluna. E para o Senhor arrumar isso, eu precisei ficar desempregada e entregar o meu Isaac. E estar dentro de casa, para mim, foi muito difícil. Muito difícil. Eu trabalho desde os 14 anos para ajudar os meus pais. Sempre fui muito independente. Eu recebia muito bem, eu comprava minhas coisas. Eu não tinha que falar nada para ninguém. Pedir nada para ninguém. Pedir nada para ninguém, para comprar as coisas para minha filha, para casa, vamos sair. Eu resolvia tudo. E daí, só que o meu casamento ruindo. Natália, ruindo. Tendo muitas crises de ansiedade. A Helena ficando sempre muito doente, eu sempre precisando da minha mãe para ajudar. E o Senhor falou, Natália, vamos. Hora de voltar ao início. E eu fiquei quase 2 anos dentro de casa. E quando eu estava amando, eu falei, Senhor, como é bom fazer bolo. Como é bom a pipoca à tarde. Como é gostoso. Eu tenho até uma amiga que ela do lar ainda. E a gente se ligava de vídeo para lavar o quintal junto.
Inclusive, gente, este momento em que eu estava em casa foi o momento em que eu realmente conheci quem era o Senhor. Às vezes o altar, ele não é um altar de um púlpito ali na igreja, é uma pia de louça, é uma pia de... é uma... como fala? Roupas, uma pilha de roupa que você vai ali conversando. Gente, eu acho que muitas das vezes as maiores ministrações do Espírito Santo foi lavando louça. Foi. Então era água nas mãos e água na cara, né? Sim. E, inclusive, isso que você falou agora, o meu ministério hoje é o louvor, eu estou em cima do altar. E quando essa transição aconteceu, porque eu era do Kids, mãe do Kids. Né? E quando essa transição ocorreu, foi nesse período em que eu estava dentro de casa. O Senhor, ele mexeu em tudo, inclusive no meu ministério. Eu sou muito pra frente, converso, gosto de rir, amo crianças, amo. E eu amo o Ministério Kids. Eu olho pra mim e eu falo, não, eu sou o Kids. Só que eu sou o Kids. Eu estava servindo os 2 ministérios e começou a ficar muito apertado. E o Senhor falou, chegou a hora de escolher. Eu falei, então tá bom, então eu vou ficar Eu aqui. queria desconfortável, né? É Confortável. isso, é o Kids. E daí eu tava tendo uma conversa, só que eu sempre falei, quando eu entrei no Ministério de Louvor, eu falei, se um dia eu precisar escolher, eu vou escolher o Kids. É porque é difícil. A gente só vê uma parte, né? Do que tá saindo bonito, fluindo. É mas tem muito algo por trás, esmagador né? Sim. o Ministério de Louvor. Então eu falava, vou ficar no Kids. E em uma conversa com um rapaz do som, eu estava lá esperando começar o ensaio, falei pra ele que eu tava querendo sair do Louvor, e ele falou assim, nossa, mas em qual ministério você cresceu mais? E, gente, no Ministério de Louvor eu aprendi a ser dependente do Senhor. A gente fez uma escola de adoração antes de entrar. Existem muitos processos né? até estar em cima do púlpito. E em um desses processos era uma escola de adoração que me levou para o secreto. Mudou a minha adoração. Eu entendi o que é a adoração. Eu entendi o que é um aleluia. Eu entendi o que era aquilo. Então, Natália, o meu particular com o Senhor foi completamente outro dentro daquele ministério. E daí, quando ele me falou isso, a minha resposta foi, mas não é sobre mim, é sobre as pessoas. E o Espírito Santo, na hora, falou, mas o que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Exato. E isso era ali no meu ministério e na minha casa, na minha vida profissional, a mesma coisa. Porque eu abri mão de um salário muito bom. Eu fiquei desempregada e a minha família passou por um momento muito difícil, financeiramente, de dependência mesmo. Sim. Nós passamos por um processo em que a gente precisou da ajuda da igreja, da ajuda dos meus pais. E eu vi o mover do Senhor assim, da Helena falar, mamãe, eu quero um Danone. E eu pensar assim, Senhor, eu não tenho de onde tirar um Danone. E de repente minha mãe buzinar na frente de casa trazendo o Danone. Então ele não deixou a gente em momento algum, mas foi um local de muita dependência, que para mim foi muito, muito, muito difícil. Mas eu não troco nenhum desses processos por nada. Hoje eu trabalho debaixo de uma palavra também. Eu ouvi o Senhor falando, eu lembrei de você. Era uma palavra de final de ano da bispa lá na igreja. Palavra sobre Noé, porque Noé não foi só 40 dias e 40 noites de chuva. Foi muito tempo ali dentro da arca. E o Senhor se lembrou de Noé e tirou ele de lá. Eu falei, o Senhor está se lembrando de mim, uma porta se abriu. Hoje eu tenho um trabalho muito bom, muito tranquilo, onde eu posso ser mãe. Sim. Eles são humanos demais. Eu posso... minha filha está precisando de mim agora. Eu posso sair e cuidar dela. Então... Você está aqui. Eu estou aqui. Sim. O Senhor, Ele tem o lugar certo pra gente. Sim. Isso não quer dizer que sempre vai ser dentro de casa ou sempre vai ser fora, mas sempre com equilíbrio. Exatamente. Eu acho que esse é o grande ponto. A gente viver uma vida equilibrada. Exatamente. Porque é assim que o Senhor é, né? Sim, ele não nos chama pra gente se sufocar em coisas pra ele. Eu tinha essa visão, eu também servi no Kids e pra mim foi um treinamento servir no Kids. E é exatamente o que você falou.
quando o Senhor começou a, tipo assim, me tirar de casa, tipo assim, eu te tirei do trabalho, mas pra você servir a mim agora. E eu falei, beleza, vou lá servir, né? No que você quer? Falei, louvor, que eu louvava antes na igreja, há muitos anos atrás. Tem a parte lá acho que na parte do YouTube. Eu falei, tudo bem, e o Kids? Não, pode ser no YouTube, alguma coisa assim, né? Eu falei, mas eu vou esperar no Senhor, pro Senhor confirmar o que o Senhor quer de mim, né? Tudo bem, falei lá com o responsável, fui pra casa, orei, falei, Senhor, o Senhor vai me dar a direção. Sonhei que eu estava numa sala e era uma sala repleta de plantas e eu estava regando as plantas, gente. E eu regava assim, tinha pequena, tinha grande. A hora que eu acordei, o Senhor, acho que você já entendeu, né? Eu falei, tá no Kids. Eu cheguei lá assim, parecia que eu... Nossa, eu nunca tinha visto criança. Eu cheguei e falei, olha, é o Kids, eu vou no Kids, mas a única experiência que eu tenho foi com meus sobrinhos, meu filho, eu não tenho nada de pedagogia. E daí o Senhor ministrou no meu coração, mas eu quero que você os ame. Eu quero que você pegue no colo, eu quero que olhe para eles. Porque muitos não têm o que você tem com o seu filho. Sim. Então, quando você está lá, eu só quero que você os ame naquele momento. Então, eu fiquei 1 ano no Kids ainda e ainda peguei um ponto com a mídia. Só que, assim, quando eu tive essa virada de identidade, eu fotografava parto antes, né, na primeira instante. Então eu tava ali naquele auge, né? Nossa, todo mundo tá me vendo, tá vendo meu trabalho, tá vendo minhas fotos. E a gente começa a se encher tanto da gente. Sim. E eu fui perdendo a minha identidade em Cristo. Sim. Então começou a muita glória sobre o que eu fazia e o Espírito Santo falou, agora já deu. E daí eu também renunciei, eu entreguei também o meu Isaac. E nisso o Senhor falou, olha, se você não me entregar agora, como que vai ser os próximos? Como que vai ser daqui pra frente? E daí eu entreguei. E eu acho que é isso que aqui, né, a gente percebe a virada de chave, a troca de estação, porque no período de junho e julho eu passei um processo também de esmagamento com Deus, passei por um processo que eu achei que eu poderia estar gestante e acabou que, né, o Senhor me ministrou que foi muito breve a passada de um bebê para mim. E, gente, isso me esmagou tanto, mas eu nunca tive experiências com Deus como eu tive naquele tempo. E eu falava, Senhor, quando o Senhor anunciou uma nova estação, que é esse ministério aqui, o Senhor me trouxe Isaías 43, um novo tempo, né? Não olhei as coisas que passaram. Sim. E eu ficava, Senhor, mas o Senhor me colocou nessa estação, eu achei que era uma primavera. Falei, o Senhor me colocou no inverno, eu tô com frio. Eu falei, então se o Senhor me colocou aqui nessa estação que tá fria, cadê meu agasalho? E o Senhor falou, vai chegar a primavera, vai chegar, mas antes vem o inverno. Sim. Antes tem muita coisa pra gente aprender juntos. Sim. Então, nesse tempo, foi um tempo de esmagamento, mas de maior intimidade com Deus, que talvez, se eu tivesse fora, eu nunca tinha vivido isso com Deus. Sim. Eu nunca tinha... Eu falava que eu conhecia Deus, porque eu aceitei Jesus, eu tinha 17 anos. Mas para viver experiências com Deus foi nesse último ano, 2 anos no máximo. Então, assim, a renúncia faz parte do processo. Então, muitas das vezes fala assim, mas eu vivo a mesma coisa, eu ainda continuo na mesma coisa. E acho que é esse o rompimento, é a intimidade com Deus e as renúncias. Então, assim, eu percebi que quanto mais eu renunciava, doía muito, mas mais eu me aproximava de Cristo, mais intimidade que eu tinha. Gente, o Senhor sempre me falou muito em sonhos e de um tempo pra cá que eu comecei a perceber, eu já sonhava muito, mas eu achava que eram coisas aleatórias. E com o tempo, a intimidade, né, com o Senhor, eu fui percebendo que era assim que Ele começava a ministrar no meu coração. Sim. E eu tive um sonho há um tempo atrás, era vários bebês, eles já estavam na bolsa e eram bebês de 9 meses. E esses bebês, eles estavam no lixo. Sabe quando as pessoas fazem um ecoponto? Por exemplo, uma pessoa jogou um lixo ali, daí a outra viu e jogou também, e ali criou-se um ecoponto, certo? E esses bebês, tinham vários nesse ecoponto. E eu lembro de entrar e ficar abismada, falei, meu Deus, olha o tanto aqui. E eu lembro de ver uma amiga junto comigo nesse processo, e eu falei, olha o que estão jogando aqui, né? E ela acabou saindo na frente e eu fiquei lá abismada. E acordei e falei, Senhor, o que é isso? O Senhor não ia me dar um sonho assim tão aleatório e tão forte desse jeito. E daí, eu, conversando com o Espírito Santo, ele falou, isso aí é os sonhos que foram abortados por famílias, por mulheres que não querem mais gestar. Eu acho que você já deve ter conversado com algumas mulheres, principalmente as mais novas, as meninas, adolescentes, que não querem mais ser mãe. E é ali que o inimigo também
também se infiltra, né? Sim. Porque ele não vai querer uma família. Então ele vai entrar nas mulheres, principalmente nessas mais novas, da nova geração, que não querem mais gerar. Você já tem alguma amiga que vocês falam, olha, ela é cristã, tudo, mas ela não quer ser mãe. Vocês conhecem alguém? Eu tenho conhecidas que têm muito medo de ser mãe. Tanto que eu brinco, às vezes coloco a mão, oro, faço alguma coisinha assim, ela fica, não, tá repreendido, calma. Justamente porque eu acho que as pessoas, elas têm muito essa visão de é muito dinheiro, e as mães que ficam acabadas. E eu acho que até as próprias mães, a gente escuta muito coisas negativas, né, sobre a gestação. É difícil a gente escutar alguém que fala, é uma bênção. Nossa, ser mãe foi a melhor coisa da minha vida. Mudou a minha vida. Na minha, realmente mudou. Eu sou essa pessoa, mas eu sou... Se nós formos aqui 3... em quantas que falam coisas negativas sobre a gestação. Então, eu acho que realmente é um alerta com relação aos outros, mas principalmente com relação a nós, ao nosso policiamento, a como nós falamos sobre algo que o Senhor nos entregou. Porque, gente, gerar uma vida. Eu já fiz um pouquinho de enfermagem e eu fiz anatomia. Você perceber a maneira como que Deus pensou na gestação, no parto, o quadril abre, a cabeça, o osso da criança encavala para conseguir passar. Gente, é algo sobrenatural, né? Literalmente. Fora que entender sobre o amor de Deus, entender a questão de paternidade, entender o que Ele espera que nós sejamos, como Ele espera que a gente haja, a obediência, a confiança. É tudo algo que nós aprendemos sendo mães. Sim. Acredito que o inimigo já percebeu isso. Exato. E ele tá querendo com que as pessoas não criem famílias, porque é o nosso maior ministério, né? Exato. Se ele não vai, tipo assim, destruir aquela que já tá feita. Opa, então achei outra brecha, então eu vou entrar aqui nas adolescentes já pra não gerar. Pra não gerar. E eu acho que cabe até, às vezes, até o segundo filho. Sim. Porque assim, o Senhor fala como que a minha igreja cresce, como que as crianças são a igreja da manhã, se não houver as crianças. Então, eu demorei um tempo pra pensar em um possível, quero ter o segundo filho. Eu também me entregava muito de tipo, agora não é a hora. Por quê? Agora eu já tô, aspas, né? Agora eu já tô bonita de novo, já tô me sentindo viva de novo. E a gente entra na mesma questão ali do primeiro, de identidade, né? Sim. Então eu ficava, não, agora eu não quero. Me perguntava, eu, não, agora não. Deus me livre. E quando eu comecei a pensar em querer, o Espírito Santo me chamou pro secreto. Vamos retirar todas aquelas palavras que você disse. Porque muitas vezes você disse que não queria. Passei, né, por uma situação e o Senhor falou, olha o quanto você queria agora. Então eu voltei, eu falei, Senhor, eu renuncio tudo que eu disse. Tudo. Eu falei, a hora que o Senhor quiser que essa criança venha, amém, eis-me aqui. Então eu tive que voltar. Então assim, eu falo de adolescentes principalmente, tenho uma sobrinha, mas também convivo com adolescentes. Elas não querem a responsabilidade, né? Primeiramente ali com o casamento, mas também não querem a responsabilidade com uma criança. E esse é um convite para as mulheres também, que, tantas coisas que a gente faz na vida que é desafiador mesmo. Começar um novo emprego é desafiador, começar num ministério novo, casamento é desafiador, a maternidade também é. Mas às vezes você olha para a situação, se você não tivesse, né, se nós não tivéssemos nossos filhos agora, onde nós estaríamos? Meu Deus. Quem seríamos hoje sem os nossos filhos? Eu conheço algumas pessoas que, inclusive pessoas próximas, familiares, que já estão casadas há um tempo, não querem ter, ou não pensam em ter o segundo. Eu sempre quis ter o segundo, mas aí vai crescendo, você fala, espera um pouquinho, mais um pouquinho, e nisso o tempo passa e você acaba desistindo. Mas eu acho assim, o Senhor, Ele nos colocou para gerar. Tem pessoas que não podem, tem pessoas que podem, tem pessoas que não querem. Mas em todo tempo nós precisamos estar preparadas. Porque eu penso assim, quando você engravida, você passa por um processo muito grande. E se ela não tiver muito firme dentro dela o propósito, o amar, quando o bebê vem, existe uma rejeição. Sim. Então é um processo muito maior. Mas o inimigo ele tem trabalhado dessa maneira. Porque ele coloca a prioridade do dia
as coisas, as comparações, um carro novo, uma casa nova, uma conta bancária, eu vou fazer um procedimento estético, agora eu vou viver a minha estação profissional porque eu estudei para isso, afinal. Mas eu acredito assim, que tem um tempo certo para todas as coisas. Sim. Eu, quando eu tive meu filho, eu já tinha 4 anos de casada. E parece que o casamento, ele pede, parece que tá faltando alguma coisa. Então eu vivi esse processo, mas ainda assim, eu ainda tive aquela, peraí. Não sei, talvez não. Entendeu? Imagine quem não está preparada. Vem a rejeição. E eu acho que nós precisamos nos preparar. Você nunca vai estar preparada para ter um filho. Nunca. Vai chegar assim, passando por várias coisas. Você nunca vai ter. Só que entra muito no que a Nath falou. Às vezes, como a gente, como mãe, tem se portado para uma pessoa que acabou de casar. Ou que está pensando em ter filho e ainda está na dúvida. Se você está dizendo, como é exaustivo, meu Deus do céu, porque tem um gasto. Tem mesmo. Mas e o benefício disso? Meu Deus do céu, minha vida é outra, eu não vejo. Eu falo pro meu esposo, eu não sei o que sou eu antes dele. É como se fizesse pum. Não existe. Não Então, existe, né? existe o tempo de você viver o seu profissional, existe o tempo de você viver, né, o seu tempo com o seu esposo ali, só vocês dois, porque tem que ter. Porque o filho, ele não divide, ele junta. Sim. Mas a prioridade acaba sendo o bebezinho. Sim. Exato. Mas você precisa ter esse momento de você amadurecer, de você permitir que a outra pessoa faça parte daquilo, né? Você tem sobrinhos, você falou, pessoas próximas, trazer pra perto pra ver como é bom. Hoje eu escuto pessoas falando até do casamento. Porque o casamento é eu aqui e ele ali. As finanças, não, o casamento somos nós. Somos nós. Né? Então vocês têm que sonhar juntos, vocês têm que planejar juntos, porque disso vem o sonho de um filho. Sim. Exato. Porque senão você idealiza, eu quero ser mãe, ele não quer. Eu passei por isso. Eu quis primeiro que o meu esposo, né? Então, você também se frustra nesse momento. Não que meu marido não quisesse. Mas quando os dois têm o mesmo momento juntos, é muito mais gostoso de se viver. E é um peso muito menor. Porque senão, na primeira oportunidade, Satanás bombardeia sua mente. Exato. Sim, é verdade. Você quis, Não é? olha aí, né? Então, assim, acho que a maneira como a gente se porta hoje como mãe, às vezes eu vou buscar meu filho na porta da escola, então é muito bom você encontrar aquele abraço, aquele beijo, e você fala obrigado, Senhor, porque eu tô tendo essa oportunidade. Exato. E tem pessoas que vão e só vão logo criança. É a correria do dia a dia, é a correria. Exato. Né? E a gente sabe. E é muito mais fácil você ligar uma televisão, você dar um celular, e você sentar. Exato. Mas é você mudar isso e mostrar pra pessoa que o quanto pode ser prazeroso. Quanto é prazeroso você sentar pra ler a Bíblia com sua filha. Meu Deus. Você levar ele pro culto. Quanto é prazeroso você sentar pra brincar. Um sorriso que ele te dá no meio do dia sem nenhuma expectativa. Não é verdade? Só que assim, a gente tá tão corrido. O nosso dia é tão corrido que você perde isso. Exato. E aí você fala, nossa, mas um filho vai. Um segundo filho vai. Daí você já começa, tipo, no segundo, e o que o segundo vai mudar com o O primeiro? terceiro, então. Daí começa, né? Culpa. E o terceiro. Culpa muito. Né? Exato. Sempre muita culpa. Então, sabe, eu acho que você orar por uma família, você orar por um filho, você orar pelo seu esposo, isso vai preparando o seu coração. Porque hoje tem muitas pessoas que têm essa mente fechada, infelizmente, por coisas que elas ouviram, né? Pelo dia corrido, por uma situação que ela passou com uma criança, que ela falou, meu Deus do céu, não, isso não é pra mim. Eu muitas vezes já ouvia pessoas falando, nossa, eu não sei ser mãe. Eu falei, ninguém sabe ser Ninguém mãe. sabe. Não vem com manual. A gente vai aprender. Exato. Você aprende e você acha assim que o filho vai vir e ele já tem que vir pronto. Exato. Ele não pode ficar doente, ele não pode precisar de uma atenção maior, ele não pode, fora as outras coisas. Sim. E não é, um filho ele vem pra nos moldar, né? Sim. E pra nos tirar da zona de conforto. Sim. Exato. Porque você quer ter um crescimento, é ter um filho. Exatamente. Você cresce Tudo, quando você casa. Sim. Você cresce quando você vai para uma nova profissão. Exato. Mas quando você tem um filho, é totalmente... É completamente diferente. É Completamente um diferente. crescimento que você... É absurdo como você cresce. Até a sua feição muda. Muda. Sua forma de você olhar as coisas. Tudo. Então o filho... E muitas vezes a pessoa lá não quer dar esse passo, infelizmente. Mas assim, é algo libertador. Ter um filho é custoso? É custoso. Mas o benefício de um filho É sensacional, né? Eu sou muito, 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 muito grata. Às vezes acho que eu sou muito rígida com a Helena.
eu corrijo ela sempre na Bíblia. Qualquer coisa que ela fala... Teve uma vez que ela alterou a voz um pouco comigo, eu já sabia que isso é pecado, você está desonrando o papai e a mamãe. Então eu corrijo ela sempre na Bíblia e às vezes eu até fico assim, Senhor, será que é demais? Será que eu tô muito? Será que é muito? Será que tá certo? Mas algumas coisas acontecem que a gente fala, meu Deus, realmente. A Helena, se você pergunta pra ela, quem é o seu melhor amigo? Ela fala, é o Espírito Santo. Uhum. Sabe? A gente passou por um momento esse ano que a gente precisou vender o nosso apartamento, nós tínhamos comprado, precisamos vender. Eu recebi uma palavra profética no Defensoras que falava pra mim assim, você não vai sair de lá. Na hora que eu ouvi sobre aquilo, eu pensei no meu ministério. Porque como eu comentei, é um ministério difícil. Sim. A gente é esmagado mesmo. Então eu pensei assim, tá, o Senhor está falando que eu não vou sair do meu ministério. Ok, Senhor, eu entendi. Só que na hora de assinar o contrato da venda do nosso apartamento, eu fiquei assim, será que era sobre o apartamento aquela palavra? Aí eu fiquei, Senhor, e agora? Eu preciso que o Senhor seja claro comigo. Por favor, fala comigo. Isso foi numa quinta. Fui buscando quinta, sexta, sábado, domingo de manhã na igreja e nada. É lógico que ele falou comigo, mas ele não falou nada a respeito daquilo. Sim. A gente resolveu ir tomar um sorvete, colocamos todo mundo tênis, deixamos os celulares em casa e estávamos andando assim na rua, passamos do lado de um terreno vazio. Esse terreno tem um riachinho e uma das coisas que eu ensinei a Helena é que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. E daí, toda vez que a gente passava por ali, ela ficava quietinha assim, falava, olha mamãe, a voz do Senhor. E daí, naquele dia, parecia que tinha chovido muito, estava muito forte realmente o som de água ali. E daí, ela parou e ela falou assim, mamãe, você tá ouvindo? Deus está falando muito forte, vocês estão no caminho certo. Caraca. Isso veio da minha filha. 5 anos. Sim. E daí eu falei assim, Senhor, muito obrigada. Porque ali foi a resposta não só com relação àquela situação de vamos mudar ou não, mas a gente está fazendo certo. A gente está conseguindo imprimir Jesus para ela e mostrar Jesus. E ela já consegue ouvir a voz do Senhor com 5 anos, gente. Isso é lindo. Isso não tem carreira que pague. Não tem casa que pague. Não tem salário que pague. Nada paga você saber que você conseguiu fazer com que um ser humaninho escute também a voz do Senhor. De Jesus. E quando nós nos aproximamos de Jesus, quem tem o filho. Exato. E nós só ouvimos a voz de Deus assim, quando estamos com intimidade. E os nossos filhos só vão estar mais perto vendo a gente. Não é, porque às vezes não é só o falar. Não é. É o agir. Hoje meu filho, às vezes eu vou ungir ele com óleo, daí ele já pega ele mesmo. Ele coloca e ele fala, Papai do Céu, que a mãe seja uma boa menina. Ai, gente, para uma criança falar assim... É como se ele falasse assim, deixa eu te lembrar que você é filha, que você é a menina dele. Então, às vezes ele ora, e às vezes eu até falo pro meu marido, pede pro Ravi orar pra você, pra ver o que ele vai falar. E às vezes ele fala umas coisas assim, que a gente fala, meu Deus, tá tudo ali dentro. Parecem palavras pequenas, parecem coisinhas simples, mas que o Senhor já tá ministrando sobre a vida dele. Então, é essa importância de olhar pra maternidade, olhar pro casamento, olhar pra identidade que é construída agora para as mulheres dessa geração, e entender que, além disso, somos filhas. Somos. Há algum conselho que vocês sintam de compartilhar? Eu queria deixar um versículo que me acompanhou quando eu falei para o Senhor que eu queria romper, né? Que eu queria ir profundo. Hoje, graças a Deus, eu estou caminhando profundo cada vez mais com o Senhor, sair da areia. E você viver com o Senhor é um movimento constante. E o movimento muitas vezes nos leva para algo desconfortável. E um versículo que o Senhor me deu e tem me acompanhado seja forte e corajosa, eu estou contigo. Então, seja para a parte da maternidade, seja para o momento no seu casamento, seja para um Isaac que você tem que entregar, seja para um momento do seu chamado, do seu ministério, para um tempo de relacionamento, para um inverno, para uma primavera. Seja forte e corajosa, porque, inclusive, hoje meu devocional, o Senhor me deu essa palavra de manhã,
seja forte, corajosa, eu estou contigo. E para nós estarmos aqui hoje é algo desconfortável para ambas as partes, Sim. porque é algo novo, mas é algo que vai edificar. Quantas vezes nós não recebemos uma palavra, nossa, mas aquilo que você fez, ou aquilo que você falou, aquele momento, aquilo me ministrou. Então, mas aquilo só conseguiu acontecer porque nós conseguimos ser fortes e corajosos no Senhor, porque nós decidimos viver aquilo que Deus tinha, seja um passo de uma gestação, seja uma decisão de uma mudança, seja uma renúncia que você precisou fazer, seja você fazer uma transição, não importa, não importa. Não existe eu acho que a gente não pode medir o problema do outro, nem maior e nem menor, porque cada um sabe aquilo que dói e como dói. Sim. Mas o importante é colocar diante do Senhor e deixar Ele nos moldar. Isso que é o mais importante. E confiar que Ele está aqui. E Ele está mesmo. E Ele está. Amém. Amém. Então, algo que o Senhor, Ele ministrou muitas vezes, e Ele sempre me lembra, são os 2 mandamentos. Jesus resumiu os 10 em 2. Primeiro, amar a Ele sobre todas as coisas. Para amar, você precisa conhecer. Ter um relacionamento com Ele. E o outro é amar o próximo como a si mesmo. Não é o próximo mais do que você. Exato. E isso é algo que a gente se perde na maternidade, no casamento, na profissão. A gente muitas vezes coloca a necessidade do outro acima das nossas. É lógico, às vezes o bebezinho ali, recém-nascido, não vai dar tempo, não né? tem o que fazer, não dá escovar o tempo. dente, às vezes, né? Mas se ame, se acolha, não se culpe. Entenda o seu lugar de filha, entenda que você também está aprendendo, que você também está em um processo, você não sabe ser mãe, você começou agora, você não sabe ser a esposa, talvez. Depois com um filho, né? Depois com um filho, ou o ministério que o Senhor te colocou. Acima de tudo isso, conhecer ao Senhor e cuidar de si. Fazer uma terapia. Exato. Fazer a unha, gente. Comer ou algo gostoso. Acordar, colocar um brinco, né? Aprender, mesmo que seja o cabelo clean, né? Faz o cabelo clean, passa um batom, põe um brinco, fala, Senhor, é o que eu posso hoje, é o que dá hoje, que eu possa olhar no espelho e refletir a tua imagem, porque o Senhor é lindo. Aceite ajuda. Aceite ajuda. Não se culpe. Não se precisar se culpe. chorar, chore. Mas chore. Chore. Sorria quando precisar sorrir. E ore pelos amigos de Jesus. Ore pelos amigos de Jesus. Os amigos de Jesus, Ele vai te acolher e Ele vai te exortar na medida certa. Exato. Ore por conexões boas, né? Exato. O Senhor nos conecta a pessoas boas. Ah, com certeza. Quero agradecer à Boutique das Flores por abrir as portas para esse primeiro episódio, que esse ambiente lindo, cheio de flores, cheio de vida, também seja uma inspiração para você nesse dia. Hoje vimos que Deus nos vê além de papéis e que a nossa identidade é preciosa. Esse é apenas o começo da nossa jornada. A playlist Mulheres Fora da Caixinha vai trazer mais episódios como este, com mulheres reais compartilhando suas dúvidas, dores e vitórias na fé. Deixe seu comentário se Deus falou com você através desse vídeo. Se ainda não é inscrito, faça sua inscrição e ative o sininho para os próximos vídeos. Que a paz de Jesus esteja com você e lembre-se, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem crê nele será salvo eternamente.